Olá, bem-vindo à nossa primeira aula desse curso de carteiro em bridge, que terá diversas aulas. Essa aula se dedica às noções básicas do carteiro em bridge. Eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que essas noções, embora básicas ou fundamentais, são muito importantes. É bem provável que ao ver o início da aula você pense, eu já sei sobre esse assunto, eu não preciso aprender nada sobre esse assunto. Mas eu insisto que vocês se dediquem esse tempinho para entender a questão que vai ser abordada aqui, porque ela é fundamental para diversas outras jogadas, na verdade para todas as jogadas do bridge. Tá? Nessa aula, o tema abordado nessa aula será a promoção das honras. Tá? Ou seja, como é que a gente faz com que as cartas inferiores ganhem poder de fazer vazas. Como é que elas são promovidas. Então, para entender isso, a gente primeiro tem que ter uma noção clara do quais são as cartas em cada naipe e qual é a ordem das cartas em cada naipe. As cartas que estão na cor laranja normalmente são chamadas de honras, que são as cartas que têm os papéis principais nas primeiras vazas do naipe em geral. E as cartas menores vão assumindo uma relevância maior à medida que o naipe vai sendo jogado, em geral. Claro que essa regra não se aplica em todos os casos, como quase nenhuma regra do bridge se aplica em todos os casos. O que significa promover uma honra? Significa ganhar uma carta, uma vaza, com uma carta inferior à maior possível. Ou forçar honras do adversário de modo que as suas cartas inferiores se tornem mais elevadas na posição. Então, por exemplo, se nós apenas olhássemos para essa ordem, seria razoável supor que a primeira vaza de qualquer naipe seria vencida pelo as, a segunda seria vencida pelo rei e assim por diante. Mas nós sabemos muito bem que não é o caso. Por que não é o caso? Porque nós podemos vencer vazas de maneira econômica. Ou seja, se nós temos uma carta grande, uma carta pequena, uma carta intermediária no caso, e temos a oportunidade de vencer a vaza com a carta intermediária, nós usamos a carta intermediária e preservamos a carta grande para uma situação futura. Isso faz todo sentido e é intuitivo para todos. Se você pode ganhar uma vaza com 9, por que ganhá-la com um as? Um 9, um 8, por que você vai jogar fora o seu as? Você ganha com um 9 e mais tarde você ainda terá o as. Isso nos leva ao enunciado da regra fundamental da promoção de honras. Lembrando que o conceito de promoção de honras é ou você vence a vaza economicamente, com uma carta que não é a maior já disponível, ou você faz com que as suas cartas inferiores alcancem a posição mais elevada no naipe. Então, para a gente cumprir qualquer um desses dois objetivos, a gente tem que lembrar que quando uma honra é jogada em uma vaza, as cartas que estão abaixo dela sobem de posição. Vamos ver um exemplo prático para entender o que significa isso. Antes de entrar no exemplo propriamente dito, é bom explicar que esse quadrado representa uma mesa. Os jogadores estão dispostos como normalmente durante o jogo de bridge. Então, norte é parceiro de sul, esses pontos cardeais são a representação esquemática dos jogadores. Norte é parceiro de sul, oeste é parceiro de oeste. Digamos que quem vai começar o naipe seja este e você é sul. Você com seu valete 10 e 2, se você não soubesse mais nada sobre o naipe, sobre os princípios que estamos apresentando aqui, você acharia que a chance de você ganhar uma vaza nesse naipe é bem pequena. Porque tem o as, o rei e a dama para fora. É difícil você fazer o valete o 10 e o 2 quando há o as, o rei e a dama para fora. Nós vamos ver o que acontece quando o oeste dá início à vaza. Digamos que ele comece com um 3. As cartas que estão marcadas na cor negra são as cartas que são jogadas. Tá? Lembrando que o jogo é na ordem do relógio. Então ele começou com o 3, você com seu valete 10 e 2 jogou o 10, ou o valete, são equivalentes nesse caso. Tá? Oeste não vai deixar você ganhar a vaza, vai jogar a dama. E norte também não vai deixar o oeste ganhar a vaza, vai jogar o rei. O que aconteceu a partir desse momento? O seu valete, que era a terceira carta, a quarta carta mais alta, havia 3 cartas mais altas do que ele, no início,
Agora ele é a segunda. Então ele passou de quarto colocado para segundo colocado no naipe. Porque saíram 2 honras acima dele. Então ele é a segunda carta mais elevada nesse momento. Ou seja, acima dele agora só resta o as. Quando o norte for jogar esse naipe da próxima vez, ele que ganhou essa vaza, né? Ele começa a próxima, ele joga o 6. Se Oeste jogar o as, você joga o 2 e faz o valete depois. Se o Oeste não jogar o as, jogar o 8, você joga o valete e ganha a vaza. Então, contrariamente às expectativas mais ingênuas, o valete, o 10 e o 2, nesta posição, com o naipe distribuído deste modo, conseguiu fazer uma vaza. Então vamos estudar o que aconteceu nessa jogada com a ordem desse naipe. A ordem original era aquela conhecida, né? O caixa aí, dama, valete, 10. Depois daquela primeira rodada, que se vocês lembram bem, foi 3 de este, 10 de sul, a dama de oeste e o rei de norte, a ordem ficou assim. Ou seja, olha só o que aconteceu. O valete de quarto colocado passou para segundo. O 9 de sexto colocado passou para terceiro. Então, as honras, isso é um conceito importante que a gente entender, as honras são relativas em função do que já aconteceu naquele naipe. O valete era a quarta honra, passou a ser a segunda. O 9 nem honra era, passou a ser a terceira carta mais alta do naipe. Tá? Então isso é que é o tema da nossa aula. Como fazer com que os seus 9, 10, valetes, 8 ganhem mais vazas do que o que seria de esperar por sua posição. Tá? É isso que a gente pretende fazer sempre que a gente joga Bridge. Tentar elevar a posição das cartas mais baixas, seja na vaza em que a gente está jogando, seja numa vaza subsequente. Então, como é que a gente implementa esse corolário, esse objetivo? Tem 2 maneiras básicas. Uma delas é você jogar as suas cartas mais altas e torcer para que as outras cartas sejam jogadas na mesma vaza. Então, por exemplo, você jogar um as e torcer para que o rei seja jogado na mesma vaza. Ou torcer para que a dama seja jogada na mesma vaza. Quando você joga o as, a dama é jogada na mesma vaza, todas as cartas abaixo da dama vão subir uma posição. Isso equivale a dizer que você está torcendo para que as cartas estejam curtas na mão do adversário. Porque ele não vai jogar a dama, não vai jogar o rei embaixo do seu as, não vai jogar a dama embaixo do seu as, se ele tiver alguma carta pequena disponível na mão. Para que isso aconteça, ele precisa não ter cartas pequenas. Ele precisa estar com o rei, como a gente chama, quando o rei está sozinho, sem cartas pequenas, a gente fala em seca. O rei estaria seco. Então a dama seca, o rei seco, são as posições em que é bom jogar o as e com a queda do rei ou da dama você eleva as suas cartas intermediárias em posição. A segunda maneira é você obrigar o adversário a jogar uma carta alta, manejando o naipe com esse objetivo, para fazer com que a sua própria carta, ainda mais alta do que a dele, a capture. Tá? Ou seja, manejar o naipe de tal modo que o rei do adversário, por exemplo, seja capturado pelo as. Essa segunda maneira é a melhor, porque é muito difícil que as cartas altas do adversário estejam secas. Né? São situações muito raras. Os naipes tendem a estar distribuídos na mão do adversário de maneiras equilibradas. Então, por exemplo, se você tem 6 ou 7 cartas na mão do adversário, é muito difícil que alguém tenha, na sua mão, desculpe, você tem 6 ou 7 cartas, somando as cartas da sua mão com a do seu parceiro, num determinado naipe, é difícil que alguém tenha apenas uma. Se você tem 6, faltam 7. Para que essas 7 cartas estejam distribuídas um de um lado e 6 do outro, é muito pouco provável. E esse princípio se aplica em todas as distribuições de naipe. Então, as secas são pouco prováveis. Então, jogar para o adversário ter uma seca e, além disso, ter uma honra seca é muito pouco provável. Por isso que a segunda maneira é melhor. E, além disso, ela não se aplica apenas quando há um intervalo de só uma carta. Então, quando o intervalo é maior do que uma, também é importante você manejar o naipe de maneira a impedir que o adversário vença a uma vaza facilmente.
trocando esse jargão todo em miúdos, é uma regrinha, é sempre bom ter regrinhas que vocês guardam e aplicam na mesa. O as foi feito para pegar o rei. O rei foi feito para pegar a dama, e assim por diante. Não tente jogar um as ou um rei sem pegar uma carta alta do adversário. Tente manejar os naipes para impedir que o adversário faça suas cartas inferiores às suas. Tá claro? Então, vamos dar um exemplo do que estamos falando. Digamos que você está em sul, essa corzinha laranja aí é para indicar que é sul quem começa a vaza. E você tem essas cartas na mão, o as, o valete e o 2. Você não pretende fazer uma vaza com o 2, tem uma vaza garantida com o as, e está sonhando, projetando, pretendendo fazer uma vaza com o valete. Você pode fazer, nessa situação, então uma situação muito abstrata, sem o morto, né? O que você pode fazer, já que é você que começa a vaza? Você não pode fazer nada de muito melhor do que jogar o as e torcer para que o rei ou a dama sejam jogados nessa vaza. Ou seja, para que eles estejam curtos, porque se o dono do rei ou da dama tiver uma carta menor, ele vai jogar essa carta menor. Olha como é que a situação muda. Se quem joga o naipe é o adversário à sua esquerda, no caso é oeste, ele vai jogar alguma carta desse naipe, norte vai jogar alguma carta e este vai jogar alguma carta. Se as 3 cartas jogadas são menores do que o valete, você acabou de fazer a sua vaza desejada, você vai fazer o valete. Mas se o rei ou se não forem menores do que o valete, significa que o rei ou a dama foram jogados, tá certo? Nas 3 cartas, você já viu as 3 cartas do adversário e vai jogar agora, e você viu que o rei ou a dama foram jogados. Então você captura o rei ou a dama com o as. O que aconteceu? O seu valete subiu uma posição. Tá? Então isso aí é um princípio muito fácil de entender, eu espero que esteja claro na cabeça de vocês. O objetivo do bom carteio não é fazer vazas com os ases, é fazer vazas com os valetes. É fazer com que os valetes, o 10, o 9 vão subindo de posição à medida que o naipe vai sendo jogado. Tá? E uma outra coisa que fica claro olhando para esse exemplo é a vantagem de você jogar por último. É uma vantagem fundamental. Tá certo? Se você joga depois dos 2 adversários, você tem muito mais noção de como jogar as cartas e você tem muito mais facilidade de fazer suas cartas intermediárias serem promovidas. Tá? Então vamos ver uma outra situação batendo do mesmo tema, mas para deixar bem claro o conceito. Esse é o naipe inteiro e, como estamos vendo ali a marquinha laranja, quem vai começar é sul, ele é o primeiro a jogar. Então, como é que ele vai... Ele tem alguma maneira de garantir, ou mesmo imaginar, torcer, que ele vai fazer a dama ou o 10 nesta vaza? Não tem. Porque se ele jogar o as, este vai jogar o 8. E os outros 2 jogadores só têm cartas inferiores às importantes. Se ele começar com a dama, este vai jogar o rei. Se ele começar com 10, este vai jogar o valete. Ou seja, quem está em vantagem nesse caso é este, que é quem está jogando por último. Agora, se é este quem começa, por acaso, já que norte e oeste não têm cartas relevantes, este começar equivale, para os efeitos práticos, a norte começar ou a oeste começar do ponto de vista de sul. Porque sul está jogando depois do jogador que tem as cartas relevantes. Então, se este começa, sul tem certeza que vai fazer uma carta além do as. Se este joga o rei, sul ganha de as e depois faz a dama. Se este joga o valete, sul joga a dama e ganha, e depois faz o as. E se este joga o 8, sul joga o 10 e ganha. E depois faz o as e ainda tem até uma possível chance de jogar a dama, de fazer a dama. Se por algum acaso o este depois, em uma outra situação, jogar de novo esse naipe. Tá claro? Então, aqui fica muito evidente a vantagem de você jogar depois do adversário, idealmente em última posição. Mas mesmo que não seja em última posição, mas que seja depois apenas do adversário que tem as cartas relevantes, você já tem uma grande vantagem. Vamos ver um exemplo um pouco mais complicado.
mas que vai explorar o mesmo tema. Se você tem um naipe assim, agora em vez da dama você tem o valete, e você é quem começa a vaza, você é sul, você está numa situação ruim. Vai ser difícil você fazer qualquer vaza além do ás. Por quê? Se você jogar o ás, os dois adversários vão jogar cartas pequenas, e mais tarde um vai fazer o rei e o outro vai fazer a dama. Como eles são parceiros, um não vai jogar a honra em cima da honra do outro, você não vai fazer nenhuma vaza mais com a sua mão. Nem o valete nem o 10 vão fazer vaza. Se você pretende tentar escapar desse problema, começando com o valete ou com o 10, em vez do ás, na primeira vaza, o que vai acontecer? Se o oeste estiver jogando direito, ele não vai jogar a dama, ele vai jogar pequena, torcendo para o parceiro poder ganhar, para que o parceiro tenha a tal vantagem de jogar por último. Isso, aliás, é uma regra que vai ser aplicada muitas vezes no bridge, que eu vou, em diversas aulas, eu vou bater nessa tecla. É a famosa, o segundo joga fraco. Então, o oeste é o segundo jogador na posição, quem começou foi sul, ele é o segundo. Ele joga logo depois do primeiro. Ele joga fraco, ou seja, ele joga uma carta pequena, na maioria dos casos, tentando fazer com que o parceiro entre no jogo. Então, voltando ao caso em tela, se sul começa com o valete, oeste joga pequena, este ganha vaza com o rei. E mais tarde, oeste fica com a dama preservada, pronta para jogar a dama em cima do 10, se sul jogar o 10, ou se sul jogar o ás, ele joga pequena e ainda tem a dama para ganhar do 10. Resumo da ópera. Se, naquele primeiro caso, sul começar com ás, ele só faz uma vaza. Se ele começar com valete ou com o 10, também só faz uma vaza. Agora, olhem a diferença que faz sul jogar por último. Digamos que quem começa seja o oeste. Se o oeste começar com a dama, sul já cumpriu seu objetivo. Ele ganha de ás, o valete e o 10 foram promovidos automaticamente, porque a dama foi capturada pelo ás. Então, se o oeste começa com a dama, sul ganha de ás. Depois o rei ele joga o valete ou o 10, o rei captura, mas a terceira vaza do naipe vai ser vencida por sul. Se o oeste não começar com a dama, começar com uma pequena, o norte joga pequena e este tem um problema. Se ele jogar o rei, sul vai ganhar com ás e a situação fica equivalente ao caso em que o oeste começou com a dama. Do ponto de vista de sul, tanto faz se a primeira carta que o ás capturou foi o rei ou a dama. Contanto que ele tenha capturado alguma dessas cartas, o valete e o 10 serão promovidos. Se, por outro lado, o oeste não jogar o rei, sul faz imediatamente, já nesta vaza, uma vaza com uma carta inferior. O jogo seria: oeste joga uma pequena, norte joga uma pequena, este joga uma pequena e sul não vai gastar o ás, já que só apareceram pequenas. Ele é o último a jogar. É uma diferença muito importante do primeiro caso. Então, resuminho dessa aula, que é muito importante, nós vimos como faz uma diferença você manejar corretamente as cartas altas para promover suas honras inferiores. Ao longo das próximas aulas vamos ver técnicas para implementar exatamente isso. E vimos a grande vantagem que há em jogar depois do adversário. Obrigado.